Vou falar sobre a origem dos deuses. Os deuses aparecem no Neolítico, quando aparece o armazém. Portanto, naturalmente, a espécie humana, durante 290 mil anos, pelo menos, não tinha deuses. Portanto, os caçadores-coletores eram animistas. A noção de animistas era que todos os seres vivos tinham espírito. Portanto, o espírito queria dizer vida. Portanto, os humanos tinham espíritos, as árvores tinham espíritos, os animais tinham espíritos, tudo que era vivo tinha espírito. E essa foi a base religiosa da espécie humana desde que se conhece. Portanto, pelo menos há 300 mil anos, os seres humanos são caçadores-coletores animistas. A nossa forma de ver a realidade, ou de perceber a realidade, resulta da maneira como nós vivemos nessa realidade. Portanto, isso ainda hoje se observa. Um fotógrafo vê um filme de maneira diferente de outra pessoa. Vai começar a ver os elementos típicos da fotografia no filme, enquanto o outro vai ver outro fator diferente. Portanto, a forma como nós vivemos vai determinar a forma como nós vemos a realidade. Portanto, os caçadores-coletores viviam integrados no meio. Portanto, o meio era a base e eles viam-se como algo dentro desse meio. Portanto, eles eram só mais uns que tinham espírito. Isso desaparece no Neolítico. Porquê? Porque começa a haver uma alteração climatérica e há uma alteração do comportamento dentro da espécie humana. Os humanos deixam de ser caçadores-recoletores e passam a ser agricultores e pastores. Essa alteração vai determinar uma perda do funcionamento interno do grupo humano. Portanto, um caçador-coletor tinha uma diversidade alimentar entre 50 a 100 espécies e a forma como ele estava no meio, ele dependia do grupo. Portanto, um dia caçava um, outro dia caçava outro, eles comiam, dependiam do grupo. Portanto, o grupo era uma sociedade, que era um conjunto de sócios, portanto, pessoas que estavam juntas por vontade própria. Todos eles sabiam caçar e reconhecer as plantas comestíveis. Portanto, uma sociedade tem a comida, cada um participa para comerem todos. Portanto, há aqui uma necessidade uns dos outros e comportamentos sociais em função disso. Quando começam a armazenar, principalmente a começar a armazenar cereais, porque no Médio Oriente, durante o ano, os caçadores-coletores caçavam no inverno, depois na primavera comiam cereais, essencialmente, depois no verão iam caçar para o outro lado, depois no outono comiam essencialmente frutos secos, e de inverno voltavam a caçar. Portanto, essa era a dinâmica. Portanto, essa forma de estar no meio determinava essa percepção do meio, o indivíduo é parte do meio, portanto ele tem de se integrar no meio, se quiser caça vai ter de ir buscar onde está a caça, ele tem de se integrar no meio, e a mesma coisa em termos sociais, ele integra-se no meio de onde faz parte, de onde necessita do grupo para sobreviver. Portanto, a estrutura é todos para um fim comum. Isso determina um grupo que tem sistema nervoso. Os indivíduos sentem uns pelos outros. Se um morre, o outro sente a falta dele. Portanto, os sentimentos são o sistema nervoso de um grupo social, de uma sociedade humana, que era entre 20 e 50 pessoas. Quando fazem o armazém, começam a armazenar principalmente cereais. Portanto, não foi a agricultura que determinou o armazém, foi exatamente o contrário. O armazém determinou a agricultura. Eles começam a armazenar e depois já não vão caçar a seguir. Vão ficar dependentes do armazém, desses cereais, e há uma redução da diversidade alimentar. Entre 50 a 6 espécies, passou entre 5 a 10 espécies, porque passavam o tempo a comer, comiam sempre, a base era cereais. A estrutura alterou-se completamente, portanto, com o armazém passa o indivíduo que controla o armazém, controla o grupo. Já não são todos a depender uns dos outros, já estão todos a depender do acesso ao armazém. Eles cultivam, põem no armazém, mas depois passa do armazém, estão a terminar. Portanto, passa-se de um grupo horizontal para um grupo vertical. E aqui começa a existir o poder. Portanto, durante os caçadores-coletores nunca houve poder. Os grupos de caçadores-coletores são grupos pequenos, portanto, existiam alguns que eram mais doentes que outros, mas nunca havia capacidade A guerra não existia, haviam confrontos, alguns grupos morriam, mas não havia capacidade de manter a guerra porque não havia armazém. Portanto, o grupo era social porque precisava de serem sociais para viver. Quando vai para o armazém já é um troféu para os comportamentos antissociais. Portanto, passa de um grupo social para um grupo antissocial. E é do acesso ao armazém
que vai terminar a destruturação. O grupo vai partir completamente em partes. Vai aparecer os que produzem os elementos do armazém, os cérebros, os que controlam o armazém, o clero, e os que, com comportamentos antissociais, tomam conta do armazém e o sometem todos. Então aparece o tal cérebro, corte e clero. Tá. Já não é um grupo de sócios, já é um grupo estratificado, um grupo completamente partido, que não se identificam uns com os outros. Uns decidem e os outros executam. Tá? Portanto, a unidade do grupo, o grupo fragmentou-se e passou a ser patológico. E é desta interação de poder em que, já não pretende colaborar com os outros, já consegue impor a sua vontade sobre os outros, que aparece o tal conceito de poder que vai aparecer na religião como o Deus. Os deuses aparecem resultantes do armazém, decorrentes da perda da saúde social humana. O grupo deixou de ser um grupo social, passou a ser um grupo antissocial. E é dessa experiência de submissão e de delinquência sobre os outros que aparece a noção de Deus, o tal poder. O meio deixou de ser como integrador, o elemento que tem de integrar, como aparece o meio como algo subalterno ao poder. Tá. Isto vai terminar depois perda da sanidade mental. Portanto, nos grupos caçador-coletores temos aqui meio vivo, meio social. A atividade humana era essencialmente social. Iam caçar ou recoletar, isso determinava cerca de entre 2 a 5 horas por dia, e o resto do tempo eram atividades sociais. Portanto, iam comer todos juntos, viviam todos juntos, depois iam caçar. Isto é a gama era a frequência onde eles atuavam, essencialmente social. Esta parte determina capacidade física e capacidade intelectual. Quando vão decidir, têm de argumentar uns com os outros. Quando isto altera, passam a atuar só os cérebros que atuam no meio vivo, a corte da guerra, comportamentos antissociais, começam a negar a sociabilidade, já submete o outro, não colabora com ele, e o clero começa a atuar em termos anti-realidade, começa a entrar em delírio. Tá. Aqui começamos a ver que os agricultores eram muito dependentes do clima, e quando tinham maus anos, o clero começava a inventar que era preciso matar pessoas para alterar o clima. E começaram a matar. Isso é um sinal clínico de perda da sanidade mental. Tá? Os deuses já são um sinal clínico de perda da sanidade mental de uma população. Já não se integram com a realidade, começam a integrar-se com a fantasia acima da realidade. Tá? Estamos no domínio já da perda da sanidade mental, perda da sanidade comportamental. Portanto, perde-se o grupo, perde-se as atividades do grupo, que determina que os indivíduos se mantenham equilibrados. Portanto, a orientação é sempre decorrente das referências que tem no meio. Tá? Então, aqui as referências são o meio vivo e o meio social, com os outros. Essas referências vão desaparecer porque o clero e a corte não precisam não querem saber das referências que são dadas pelos outros. São grupos diferentes. E a corte atua de forma antissocial, sempre com outros que são tão guerreiros como eles, e o clero é negação da realidade porque não tem referências com a realidade. Ele só existe na medida em que nega a realidade, em que vê a realidade subalterna à fantasia que eles próprios inventam. Portanto, passou-se de uma religião de integração animista, que determina a inteligência, a capacidade de perceber e orientar no meio, para grupos de desintegração, culturas de desintegração, tal a realidade subalterna à fantasia de poder, decorrente aqui destas duas classes. Portanto, o ser humano nunca teve classes, nunca teve nem cérebros, nem corte de poder, nem clero. Durante 290 mil anos, a espécie não teve nada disto. Isto é uma patologia grupal. Tá? O grupo deixou de ser saudável, a ter comportamentos humanos, e passou a ter comportamentos desumanos e anti-humanos. Tá? Portanto, aqui, comportamento para proveito de todos, que é a inteligência é comportamento para benefício de todos do grupo. Passam-se para grupos de idiotice. Idiota é indivíduo que só pensa no próprio. Quando se juntam vários idiotas, entram em confronto e o resultado, o idiota que ganha vai abusar do que perde. Tá? Isso é o típico da corte de poder. E quando é comportamento de prejuízo de todos, é tal estupidez comportamento de prejuízo de todos, que é o que se observa no clero. O clero atua para prejuízo de todos. Quando ele dizia que era preciso matar crianças e pessoas para mudar o clima, portanto, o resultado disso era prejuízo para todos.
Tá. Estamos aqui no domínio da idiotice e da estupidez. Ainda hoje o clero é assim. O clero científico também diz que temos de destruir os ecossistemas no altar do progresso científico. Novamente uma fantasia e a realidade como subalterna essa fantasia. Temos de destruir a realidade para fazer a fantasia do clero. Resultado, população humana em campos de concentração industriais a destruir ecossistemas. Prejuízo para todos. Há a charlatanice típica do clero. A charlatanice científica diz que temos uma vida muito melhor, mas afinal diz que vão dar grandes novos mundos de progresso científico onde todos vão viver bem, mas depois na realidade toda a gente vive mal em campos de concentração a ter de submeter a uma vida desumana e anti-humana. Tá. Portanto, a nível da desintegração com a realidade. Isto aqui é uma escala de sanidade mental. Sanidade mental é humana, à medida que vai perdendo a sanidade mental vai ficando desumano e anti-humano. Tá. Com comportamentos e com narrativas de delírios. Outros mundos, é sempre um delírio do passado ou do futuro, porque a realidade nega esse delírio. Portanto, quando temos o clero científico a falar do tal futuro, tá, vamos fazer lixeiras. Portanto, o progresso científico, as concentrações de progresso científico são as lixeiras, e o clero continua a dizer, o clero científico continua a dizer que agora é que vai ser, temos de fazer uma lixeira ainda melhor, ainda maior, porque isso vai ser melhor que a natureza. Tá. Portanto, quando perde a estrutura social, fica em estrutura antissocial de poder e com isso vai perder a sanidade mental. Tá? Vai perder a capacidade de ficar inteligente. Vai entrar na idiotice e na estupidez. Portanto, os deuses são o resultado de uma catástrofe em termos de saúde grupal da espécie humana. O grupo perdeu-se, o grupo social perdeu-se, passou a ser o grupo antissocial e depois vai se fragmentar completamente, perde a orientação. E observamos aqui populações que colaboram com quem as quer matar em guerras. Portanto, a corte dedica-se a inventar pretextos para matar a população em guerra e a população colabora. Portanto, desorientação total. E aqui, ainda pior, no clero, a população colabora com quem a quer roubar em mercados e com quem a quer destruir a fazer as tais brincadeiras de progresso científico. Tá? Vou inventar aqui uma quinquilharia e agora vocês vão ter todos de andar a viver em fábricas para eu realizar a minha fantasia de progresso. Portanto, isto é perda de sanidade mental. Quando o indivíduo não atua em função do seu grupo, está-se a perder ele próprio e ao grupo. Grupos a ser comandados por outros grupos é totalmente insalubre. É a mesma coisa que o indivíduo estar num telefone a dizer ao outro que está a conduzir numa estrada de montanha, vir à esquerda, vir à direita, sem saber o que é que ele está a dizer. Sem ver nada. E diz, vai em frente, ele vai para uma ribanceira abaixo, e ele, como está do outro lado do telefone, não quer saber, eles vão para a ribanceira abaixo, matam-se, e o outro diz que na próxima vai ser melhor. Porquê? Porque são grupos que não têm a ver. Aqui o grupo perde completamente a estrutura de sentimentos. Portanto, não tem este grupo não tem cérebro porque não tem sistema nervoso. Tá? O cérebro, a corte não quer saber do cérebro. Portanto, enquanto aqui, se acontece alguma coisa, os outros atuam, portanto, há um reajustar do comportamento do grupo para benefício de todos. Aqui não há, porque quando morrem os cérebros, os outros não querem saber. Ele decide uma guerra, matam 50, 500 pessoas, a corte decidiu, não lhe afeta absolutamente, porque ele não sente absolutamente nada pelos outros. É a mesma coisa que termos a mão, não temos sistema nervoso, queimamos a mão e é indiferente. Portanto, é isso que está. A perda do grupo humano é uma perda catastrófica e aparecem os tais delírios, onde é os tais deuses. E é isto.